queridos e queridas, nosso tema hoje é a Lei dos Crimes Hediondos, Lei número 8.072, de 25 de julho de 1990. Nós vamos observar que essa lei não cria tipos penais. O que ela faz é taxar, apontando no artigo 1º e no parágrafo único do seu artigo 1º, o rol dos tipos penais constantes no Código Penal e na legislação extravagante, que serão considerados como hediondos. E a lei faz isso em obediência à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que indica no artigo 5º, inciso 43, que a lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, respondendo por eles seus mandantes, executores e aqueles que, podendo evitá-los, omitem-se. De acordo com a classificação do professor José Afonso da Silva, essa é uma norma constitucional de eficácia limitada, porque depende de uma lei para regulamentar quais tipos penais serão definidos como hediondos, e é isso que a Lei 8.072 vai concretizar. No entanto, nós podemos observar que, desde a sua entrada em vigor, a Lei de Crimes Hediondos vem estendendo o seu rol de tipos penais considerados como hediondos. E nós podemos observar esse fenômeno a partir da ótica do direito penal de emergência e do direito penal simbólico, porque o legislador vai promover a inclusão dos crimes considerados como hediondos na medida em que crimes de grande repercussão nacional acontecem e causam um clamor social. Nós podemos verificar esse fenômeno na questão do sequestro dos empresários Abílio Diniz e Roberto Medina, nas chacinas da Candelária e da Favela Naval, o caso Daniela Pérez, entre outros. No entanto, a Lei 13.964, chamada Pacote Anticrime, que é do dia 24 de dezembro de 2019 e que passou a vigorar no dia 23 de janeiro de 2020, fez uma inclusão maior ainda daqueles crimes tidos no Código Penal e na legislação extravagante como crimes hediondos, e nós vamos ver aqui no decorrer da nossa conversa. Outra consideração a ser feita é que o mandado constitucional de criminalização aponta que haverá uma maior rigorosidade, uma maior severidade no que diz respeito a esses crimes, bem como nos equiparados. Porque tortura, tráfico e terrorismo, os 3T, não são crimes hediondos, são crimes equiparados aos hediondos e terão o mesmo rigor trazido pela Lei 8.072, que o rigor imposto aos crimes definidos como hediondos. De uma maneira geral, nós podemos verificar 3 critérios para a fixação da hediondez. O Brasil adota o critério legal. Somente a lei é que poderá definir quais crimes são hediondos e quais não são. Não há para o magistrado, na análise do caso concreto, qualquer margem nem para transformar um crime hediondo, afastando a hediondez, e nem tampouco para um crime que não é hediondo, não é considerado pela lei como hediondo, ele depositar naquele tipo penal nuances da lei de crimes hediondos. Então, não há margem discricionária para o magistrado, quem aponta quais são os crimes hediondos é a lei. Outro critério que não é adotado pelo Brasil, haja vista que o nosso sistema é o critério legal de indicação dos crimes hediondos, é o sistema, o critério judicial, onde aí sim é o magistrado que, analisando o caso concreto, vai depositar nele critérios, nuances de hediondez ou não. E ainda há o critério misto. No critério misto, a lei traça os parâmetros gerais de fixação e é o juiz, ao analisar o caso concreto, é que aplica critérios de hediondez ou não. Portanto, o Brasil adota o critério legal, somente sendo considerado hediondo aqueles constantes no rol do artigo 1º
e no parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.072. Partindo para a análise da Lei de Crimes Hediondos, nós encontramos descrito na ementa que a lei dispõe sobre os crimes hediondos nos termos do artigo 5º, inciso 43, e determina outras providências. O caput do artigo 1º aponta que são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, consumados ou tentados. Então, no que diz respeito ao caput do artigo 1º, nós temos duas observações. A primeira é que, em que pese apontar que todos os crimes elencados aqui no artigo 1º são oriundos do Código Penal, essa é uma observação tão somente para os incisos do caput do artigo 1º, porque o parágrafo único traz incisos indicando crimes como hediondos constantes na legislação penal extravagante. E ainda, a segunda observação é que todas as modalidades, aquelas descritas nos incisos do caput do artigo 1º e as descritas no parágrafo único do artigo 1º, serão consideradas como modalidades hediondas nas suas formas consumadas e nas suas formas tentadas. E o rol dos crimes hediondos é inaugurado no inciso 1 do artigo 1º da Lei 8.072, que aponta o homicídio em duas possibilidades. O homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que realizada por um só agente, e o homicídio qualificado em todas as suas modalidades. A observação primeira aqui é a seguinte: o pacote anticrime deu esta redação ao inciso 1º. Então, houve uma modificação promovida pela Lei número 13.964, de 24 de dezembro de 2019, o pacote anticrime, que mudou o texto para inserir uma nova qualificadora do homicídio, a constante no inciso 8 do parágrafo 2º do artigo 121. No entanto, esta qualificadora constava lá no projeto de lei que culminou no pacote anticrime. Essa qualificadora, no entanto, foi vetada, portanto, o inciso 8 não existe. Mas já que o legislador promoveu nova redação ao inciso 1 do artigo 1º, poderia ter readequado a modalidade do homicídio simples, que é pontuado como crime hediondo. E isso porque o homicídio simples somente será hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que cometida por um só agente. No entanto, essa circunstância passou em 2012, através da Lei número 12.720, a ser uma majorante do homicídio, constante lá no parágrafo 6º, com o seguinte teor: a pena será aumentada de 1/3 até a metade, quando praticada por milícia privada sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Então, o grupo de extermínio passa a compor esse novo parágrafo 6º do artigo 121, uma mudança promovida pela Lei número 12.720, em 2012. Mas aqui, no texto do inciso 1º, não foi o parágrafo 6º incluído. Portanto, a milícia privada, quando realiza o homicídio, está fora aqui do rol dos crimes hediondos se o homicídio for simples. Será hediondo tão somente aquele cometido por atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que na hora de realizar o homicídio seja um só o sujeito ativo. A milícia está fora quando for modalidade de homicídio simples. Na prática, é muito difícil da gente configurar um homicídio realizado por milícia privada sem uma qualificadora. No entanto, isso vai depender da análise do caso concreto,
porque aqui no rol dos crimes hediondos, inciso 1 do artigo 1º caput, tão somente o homicídio simples quando praticado em atividade de grupo de extermínio. No que diz respeito ao homicídio qualificado, nós temos todas as modalidades prescritas no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Então, todas essas modalidades serão configuradas como crime hediondo. Então, a saber, o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, o homicídio praticado mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Ainda o 121, parágrafo 2º, inciso 2, por motivo fútil. O artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou que possa resultar em perigo comum. Ainda o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, a traição, emboscada ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. O artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5, para assegurar execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, contra mulher por razões de condição do sexo feminino. E o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7, contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. O inciso 8, como foi apontado, era uma proposta do pacote anticrime que não chegou a existir e constava que o homicídio seria qualificado quando praticado com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Entretanto, com o veto, essa qualificadora não existe no Código Penal. No que diz respeito ao homicídio qualificado, constante, no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7, há também aqui outra imprecisão técnica que a doutrina sempre aponta, porque esse homicídio funcional, voltado aos agentes descritos no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, ainda com agentes prisionais ou da Força Nacional de Segurança, se estende ao companheiro, ao cônjuge e parentes consanguíneos até o 3º grau. No entanto, o filho adotivo não é parente consanguíneo. Veja que não existe diferença entre filhos no ordenamento brasileiro, né, no ordenamento jurídico brasileiro. Mas no que diz respeito ao princípio da legalidade que rege o direito penal, filho adotivo aqui não seria, portanto, elencado, porque não se trata de parente consanguíneo. Então, essas são as informações acerca do inciso 1 do artigo 1º da Lei 8.072. O inciso 1A do caput do artigo 1º trouxe para a Lei de Crimes Hediondos a lesão corporal, mas a lesão corporal tão somente será considerada hedionda na modalidade prevista no artigo 129, parágrafo 2º, ou seja, aquilo que a doutrina denomina como lesão gravíssima, e ainda a lesão corporal seguida de morte, constante no artigo 129, parágrafo 3º, quando e somente quando praticados contra autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra companheiro, cônjuge ou parente consanguíneo até o 3º grau,
em razão dessa condição. Então, aqui, o inciso 1A do caput do artigo 1º da Lei 8.072 trouxe a lesão corporal para o rol dos crimes hediondos, tão somente nessa circunstância. O constante no 129, parágrafo 2º e 3º, ou seja, lesão corporal gravíssima ou lesão corporal seguida de morte, se voltadas para aqueles agentes descritos no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, ou ainda o agente prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, estendendo também essa configuração ao companheiro, cônjuge e parente consanguíneo até o 3º grau. Lembrando que aqui valem as considerações feitas no que diz respeito ao homicídio constante, no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7. O inciso 2º do artigo 1º, caput, da Lei 8.072, versa acerca das modalidades de roubo configuradas como crimes hediondos. Aqui também houve mudança legislativa efetuada pelo pacote anticrime, pela Lei número 13.964, de dezembro de 2019, porque antes da modificação efetuada pelo pacote anticrime, nós tínhamos uma única modalidade de roubo configurada como crime hediondo, era o latrocínio, roubo seguido de morte. Aliás, o termo latrocínio era utilizado tão somente como um jargão pela mídia ou alguns atores jurídicos, mas a Lei de Crimes Hediondos trouxe essa denominação para o campo legal. Então, passou a ter uma denominação latrocínio apontada e configurada pela própria lei. O pacote anticrime inseriu outras modalidades de roubo aqui enquanto crimes hediondos. Então, nós temos hoje o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, que é o sequestro relâmpago, ainda o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, ou o circunstanciado pelo emprego da arma de fogo de uso restrito ou proibido, e ainda o roubo qualificado, com o resultado lesão corporal grave, incluídas aqui as denominadas gravíssimas pela doutrina, e o roubo qualificado pelo resultado morte. Então, a saber, hoje compõe o rol dos crimes hediondos o roubo nas seguintes modalidades: a prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5, que trata do aumento de pena de 1/3 até a metade, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo-lhe a liberdade, o sequestro relâmpago. Ainda a modalidade constante no artigo 157, parágrafo 2º, a inciso 1, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, e o 157, parágrafo 2º, b, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. E ainda o artigo 157, parágrafo 3º, se da violência resulta, inciso 1, lesão corporal grave, sendo a pena daí ampliada de 7 a 18 anos, e 2, se da violência resulta morte. Então, estas são as modalidades de roubo que configuram hoje no rol dos crimes hediondos, alocados lá no inciso 2, artigo 1º caput da Lei 8.072. O inciso 4 do artigo 1º caput da Lei 8.072 aponta a extorsão mediante sequestro e suas formas qualificadas constantes lá no artigo 159, parágrafos 1º, 2º e 3º. Aqui não há novidade, porque a inserção da extorsão mediante sequestro, caput, parágrafos, está no rol dos crimes hediondos desde 1994. Então, nós podemos configurar como crime hediondo o artigo 159 caput, que é sequestrar com fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição
ou preços do resgate, e ainda as modalidades previstas nos parágrafos 1º, 2º e 3º. Então, no parágrafo 1º do artigo 59, nós configuramos a extorsão mediante sequestro quando esse dura mais de 24 horas ou é cometida contra menor de 18 ou a vítima é maior de 60, e ainda se o crime é realizado por bando ou quadrilha, e lá no nosso parágrafo 2º, se resulta lesão corporal de natureza grave, e por fim o parágrafo 3º, se a extorsão mediante sequestro tem por resultado a morte da vítima. Essas são, então, as modalidades de extorsão mediante sequestro configuradas como crimes hediondos. Caput de 159 e seus parágrafos 1º, 2º e 3º. No inciso 5 do artigo 1º caput da Lei 8.072, está alocado o estupro na sua modalidade constante do caput do artigo 213, bem como nos parágrafos 1º e 2º. Aqui não há novidade, haja vista que o estupro configura no rol dos crimes hediondos desde 1994, sofrendo, por óbvio, as modificações que foram introduzidas em 2009 com a Lei 12.015, que revogaram o artigo 214, reformulando o teor constante no artigo 203. Então, assim, temos como crime hediondo o estupro, localizado no caput do artigo 13, bem como as modalidades prescritas no parágrafo 1º do artigo 213 e 2º do artigo 213 do Código Penal. No inciso 6 do artigo 1º, caput, Lei 8.072, nós verificamos o estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável, constante no artigo 217-A do Código Penal, foi também uma inclusão promovida pela Lei 12.015 de 2009. A mesma lei já tratou de incluir esse tipo penal no rol dos crimes hediondos, e nós configuramos como crimes hediondos o estupro de vulnerável na modalidade constante no caput, bem como nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. No inciso 7 do artigo 1º, caput, da Lei de Crimes Hediondos, encontramos o tipo penal epidemia. Entretanto, epidemia, lá do artigo 267 do Código Penal, somente será hediondo na sua modalidade constante do parágrafo 1º do artigo 267, qual seja, causar epidemia mediante propagação de germes patogênicos, parágrafo 1º, se do fato resulta a morte. Então, essa é a única modalidade de epidemia aqui configurada enquanto crime hediondo. O inciso 7A do artigo 1º caput da Lei de Crimes Hediondos foi vetado. Esse dispositivo havia apontado no projeto de lei a falsificação, corrupção, adulteração, alteração de substância ou produto alimentício, o tipo penal constante do Código Penal, no artigo 272. Entretanto, as razões do veto trouxeram a questão a respeito de uma desproporcionalidade. Seria irrazoável configurar esse tipo penal como hediondo, haja vista que a simples adulteração que reduzisse o valor nutritivo de um gênero alimentício poderia configurar, então, como crime hediondo. Então, com base na desproporcionalidade, na irrazoabilidade de se configurar num sistema mais rígido esse tipo penal, houve, então, o veto que excluiu o inciso 7A do rol dos crimes hediondos. Então, o artigo 272 do Código Penal não terá aqui a sua categorização enquanto crime hediondo. O inciso 7B, no entanto,
fala a respeito da falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Aqui sim a proposta se manteve, não houve o veto deste dispositivo que veio a compor o inciso 7 do artigo 1º. Então, como hediondo, nós temos o artigo 273, caput e parágrafo 1º, 1º-A e 1º-B. Então, são consideradas hediondas as hipóteses constantes do artigo 273, que significa falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Isso está lá no caput. Ainda o parágrafo 1º, que prevê as mesmas penas para quem incorre, quem importa, quem vende, expõe à venda, tem depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega o consumo, o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Parágrafo 1º do artigo 273. Ainda a hipótese constante no parágrafo 1º-A do artigo 273, que inclui entre os produtos a que se refere o artigo 273, os medicamentos, matérias-primas, insumos farmacêuticos, cosméticos, saneantes e os de uso em diagnóstico. E, por fim, aqui no artigo 273, parágrafo B, nas hipóteses constantes nos incisos de 1 a 6, que é você ter a relação de produtos descritos anteriormente nas seguintes condições. Está lá no 273, parágrafo 1º-B. 1. Sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente. 2. Em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior. 3. Sem as características de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização. 4. Com redução do seu valor terapêutico ou de sua atividade. 5. De procedência ignorada. Ou 6, por fim, adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente. Então, temos aqui 273, parágrafo 1A e parágrafo 1º-B, como crimes hediondos. Aí nós nos deparamos com o inciso 8 do artigo 1º, caput da Lei 8.072, que é o favorecimento de prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável. É o que consta lá no Código Penal, no artigo 218-B, caput e parágrafos 1º e 2º. A lei que introduziu um novo nome jurídico ao 218-B do Código Penal, ao mesmo tempo também inseriu esse tipo no rol dos crimes hediondos. Nós temos, então, o artigo 208-B e o 208-B, parágrafo 1º, 208-B, parágrafo 2º, incisos 1 e 2. Na sequência, nós temos o polêmico inciso 9 do artigo 1º, caput da nossa Lei de Crimes Hediondos. Por que polêmico? O inciso 9 descreve que o furto, qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Então, foi a introdução, pela primeira vez, a Lei de Crimes Hediondos passa a configurar como tal o crime de furto, nessa modalidade, onde há o emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Isso em decorrência da explosão de caixas eletrônicos, que vem aí trazendo clamor social e tendo uma ampla repercussão midiática.
foi incluído também pelo pacote anticrime. Então, o que está lá no nosso Código Penal, no artigo 155, parágrafo 4A, ele foi inserido no rol dos crimes hediondos. Entretanto, a polêmica aqui reside no fato de que o furto com a utilização de explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum é configurado enquanto crime hediondo. No entanto, o roubo sob a mesma circunstância não é. É claro que aqui há uma imprecisão técnica que trouxe uma disparidade, uma posição desproporcional e irrazoável da inclusão do furto, enquanto o roubo sobre a mesma circunstância não é catalogado aqui no rol dos crimes hediondos. Então, o inciso 9 traz como hediondo o furto na seguinte circunstância, artigo 155, parágrafo 4A, que descreve que a pena de reclusão será de 4 a 8 anos, mais multa se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Aqui estão dispostos, então, os incisos do artigo 1º caput da Lei de Crimes Hediondos. Nós vamos passar agora para a análise do parágrafo único do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, que sofreu também uma profunda modificação efetuada pelo pacote anticrime. Nós temos, então, no parágrafo único, inciso 1º, que o crime de genocídio, previsto lá nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2.889, que é de 1956, configurará como crime hediondo, também havendo a observação, no parágrafo único, que todas as modalidades descritas aqui nos incisos constantes desse parágrafo serão encaradas como hediondos na modalidade tentada ou consumada. Então, o inciso 1 diz respeito ao crime de genocídio. O inciso 2 do parágrafo único, artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, também sofreu uma alteração promovida pelo pacote anticrime. E aqui eu creio que nós nos deparamos com a maior polêmica, porque nós vamos constatar uma imprecisão legislativa bastante significativa. Por quê? O artigo 16, configurado no inciso 2 do parágrafo único como crime hediondo, sendo que o texto que segue essa ordem de configuração enquanto hediondo está disposta descrevendo que o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16 da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Então, veja, aqui o que se configura como hediondo é o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16. Mas o mesmo pacote anticrime que mudou aqui o texto do 16, mudou também isso lá no Estatuto do Desarmamento. Antes da modificação proposta pelo pacote anticrime, o artigo 16 previa que possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Esse era o artigo 16 antes do pacote anticrime. Pós-pacote anticrime passou a ser o seguinte: possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório
ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, o que o pacote anticrime mudou? Antes, o caput do artigo 16 previa todos esses verbos do tipo direcionados a arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito. Agora, pós-pacote anticrime, nós prevemos todos esses verbos do tipo no que diz respeito a arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. O uso proibido passou a compor o parágrafo 2º do artigo 16, que foi incluído pelo pacote anticrime. Então, foi separado. No caput, nós encontramos as vedações, os verbos do tipo relacionados à arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. E no parágrafo 2º, nós encontramos as armas de fogo de uso proibido. Veja bem a imprecisão técnica. No parágrafo 2º, há, portanto, a questão da arma de fogo de uso proibido. Mas o legislador esqueceu de incluir os acessórios e a munição. Então, você, nesses verbos do tipo, se o objeto que você realiza esses verbos for acessório ou munição de arma de fogo de uso proibido, é fato atípico. Não mais é configurado como crime lá no Estatuto do Desarmamento. E mais, outra questão diz respeito à descrição desse inciso 2 do parágrafo único. Por quê? O crime de posse ou porte de arma de fogo está descrito lá como de uso proibido, previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. E aqui a polêmica configura no fato de que o artigo 16 englobaria o parágrafo 2º ou não. A corrente que vai defender o princípio da legalidade e que os tipos devem ser claros, precisos, vai dizer que aqui não há como configurar como hediondo, porque o caput não prevê arma de uso proibido, prevê arma de uso restrito. Então, como aqui a configuração ficou confusa, porque aponta uma circunstância do parágrafo 2º, mas indica que é o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, é que se configura como crime hediondo, isso aí vai abrir margem para uma grande polêmica. E nós vamos ter que esperar aí, aguardar as posições jurisprudenciais e doutrinárias para ver se a interpretação diz respeito lá ao parágrafo 2º, haja vista que o texto do inciso 2 do parágrafo único fala em arma de fogo de uso proibido, e isso está constatado no parágrafo 2º do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Na sequência, nós temos o inciso 3, que descreve o crime de comércio legal de armas de fogo, previsto lá no artigo 17, também do Estatuto do Desarmamento, uma inclusão promovida pelo pacote anticrime, tal qual a anterior, e o inciso 4 do parágrafo único do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, que trouxe o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório e munição, previsto no artigo 18 do Estatuto do Desarmamento. E, finalizando, nós temos o inciso 5 do parágrafo único, que aponta o crime de organização criminosa quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Então, aqui, no inciso 5, nós temos a configuração do crime de organização criminosa
como hediondo, mas somente se essa organização criminosa está direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, crime hediondo, todos esses que nós verificamos nos incisos constantes no artigo 1º caput e nos incisos do parágrafo único do artigo 1º. E ainda os equiparados, quais sejam tortura, tráfico e terrorismo. Essas são, portanto, as modificações que nós verificamos aqui no rol dos crimes hediondos, essa modificação mais recente do pacote anticrime e ainda outros crimes arrolados como hediondos, mas que já faziam parte aí do rol desde que a lei passou a ter vigência no país e foram, ao longo dos anos, sendo incluídos alguns tipos, como nós já mencionamos muitas vezes, num exemplar de direito penal simbólico, haja vista que quando um crime causa grande repercussão nacional, passa o legislador, então, a promover a inclusão desses crimes aqui no rol de crimes hediondos como uma resposta ao clamor social suscitado por crimes, então, que nos trazem grande comoção pública. Essa é a primeira parte aqui do nosso assunto, da nossa conversa a respeito dos crimes hediondos, e o segundo vídeo, ou seja, a segunda parte aqui do tema crimes hediondos, vai tratar, então, não mais do rol, mas sim das formas em que a lei de crimes hediondos propõe tanto o processamento quanto a execução das penas dos crimes hediondos, bem como dos equiparados aos hediondos. Então, no próximo vídeo, a gente vê a sequência e o que mais que a Lei 8.072 impõe, trazendo a rigorosidade, a severidade que consta lá no artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. O mandado constitucional de criminalização que prescreveu uma severidade, uma rigorosidade maior a esses crimes que o legislador aqui apontou no rol do artigo 1º da lei, tá? A gente se vê loguinho. Obrigada pela atenção. Até mais.